Meus irmãos, dando sequência ao vídeo passado, que foi interrompido por um probleminha, o rei Balduíno, onde eu falava, né, do rei Balduíno, o rei Balduíno ele se apresenta a um grupo de guerreiros, tá? Guerreiros, esses guerreiros eles eram liderados por Hugo de Payens, que formam uma milícia, tá? Uma milícia dos cavaleiros, que futuramente, né, essa milícia desses cavaleiros, eles iam ser chamados de templários, tá? Futuramente seriam chamados de templários. E quando São Bernardo de Claraval, ele percebe esse movimento em relação ao Oriente, ele cria regras. Ele cria as regras dos cavaleiros templários, tá? Ao perceber aquele movimento do Ocidente. Então ele cria essas regras. Ele cria as regras dos cavaleiros templários. Essa regra aos cavaleiros templários ia unir pela primeira vez na história de toda a humanidade, tá? Ia unir guerreiros que ao mesmo tempo eram soldados. Isso nunca houve, nunca tinha existido, nunca existiu. Tá? Eram soldados e religiosos. Isso nunca houve na história da humanidade. A casta militar, ela era diferente da casta religiosa. Tá? Ou seja, o sistema era diferente. É só nós observarmos, é só você ler um pouco, né, sobre o Egito, né? A gente vai observar sobre o Egito, sobre a Babilônia, sobre a Síria, né? Todos esses povos da antiguidade, eles eram separados. Eram sacerdotes de um lado e exército do outro lado. Eram religiosos de um lado e exércitos do outro lado. Eles nunca estavam juntos. Nunca. Na primeira vez da história humana, tá? A igreja vai criar essa situação. Vai criar essa situação na primeira vez da história humana. Um grupo religioso de guerreiros. Eles se preocupavam tanto com as batalhas físicas, né, que eu falei no vídeo passado que foi interrompido, tanto das batalhas físicas quanto as batalhas interiores. Então nós vemos que esse protótipo do guerreiro cruzado, tá, é precisamente o soldado de Crisma. É o soldado da Crisma, que após a Crisma ele se torna um soldado de Cristo, lembra? Tá? Então esse é o espírito que deveria mover todo cristão. Todo cristão deveria ser movido por esse espírito. Mas que infelizmente foi destruído, principalmente depois da Renascença. Depois da Renascença começou a ser destruído. A coisa começou a ser destruída na Renascença. Tá? E eu vou deixar um exercício para você, depois você pega, aí estuda sobre a Renascença, pesquisa sobre essa época da Renascença, né? Pesquisa sobre essa época, tá? O espírito cruzado, ele começa o quê? A ser jogado no lixo na Renascença, até chegar no estado em que vivemos hoje. Tá? Até chegar no estado em que vivemos hoje. Tá? Onde os cristãos de hoje, eles não têm força para combater praticamente nada do que acontece em torno dele. Não tem força para combater. Por quê? Porque nós perdemos o espírito de cruzada. E isso é completamente claro que o Sagrado Crisma, ele confere isso aí na nossa alma, tá? O Sagrado Crisma, ele confere isso aí. Tanto para os homens quanto para as mulheres, tá? Tanto para os homens quanto as mulheres. Mas a formação dos homens quanto das mulheres,
eram tidos nesse sentido. Eram tidos nesses sentidos. E todos esses sentidos, o que aconteceu? Todos esses sentidos, eles ficaram completamente perdidos. Completamente perdidos. Eles foram se tornando quase que impotentes. Eles foram se tornando quase que impotentes diante dos perigos do mundo que nós vivemos hoje. Eles foram ficando quase impotentes diante dos inimigos da igreja. Eles foram ficando quase impotentes diante dos inimigos da fé. Eles foram ficando quase impotentes diante dos inimigos da alma. Mas São Bernardo, ele conseguiu achar o problema. São Bernardo consegue achar o problema. Eu tenho que aliar a disciplina, o espírito viril, o espírito de combate, com a virtude. Ele achou o problema. Porque aí eu não vou ter cavaleiros que vão fugir dos seus princípios. Olha. E olha que foram 8 cruzadas, hein? 8 cruzadas, e as 8 cruzadas, elas não conseguiram recuperar Jerusalém. Não conseguiram. Mas elas estruturaram o sentido cristão no mundo ocidental. A civilização atingiu o seu auge no período dos cruzados. O espírito católico, ele ficou ele ficou completamente impregnado no espírito cruzado. Completamente impregnado. Aí São Bernardo ele deixou escrito, tá? Palavras de um santo. São Bernardo deixou escrito que todo cavaleiro devia ter 3 virtudes. E os soldados de Cristo, aqui que nós estamos falando, do crisma, deveriam ter essas virtudes também. Deveriam ter essas virtudes também. Além das virtudes teologais que nós recebemos no batismo. Tá? As virtudes cardeais. As virtudes cardeais, que são as virtudes que dão suporte às outras virtudes contra os vícios. Além das virtudes, o soldado de Cristo deveria ter a virtude do vigor. Virtude do vigor. O que é o vigor? O que vem a ser o vigor? É o suporte contra a verdade. Suportar a dor. É suportar o sofrimento sem esmorecer. É a virtude do vigor. A outra virtude que não deveria faltar ao soldado de Cristo é a coragem. É a coragem. É algo que falta a muitos para realizar algumas boas obras. É ou não é? A coragem. A outra é a lealdade ao grupo. E isso não existe. Isso não existe mais. Ou seja, se sacrificar como um corpo. Se vai atingir o meu braço direito, o braço esquerdo defende. O outro braço defende. É o corpo todo. E o quarto é o espírito de sacrifício. O espírito de sacrifício por quê? O templário, ele não podia retroceder na batalha. Ele não podia retroceder na batalha. Por que o nome templário? Vamos ver agora por que o nome templário. Porque o rei, quando ele convoca os cavaleiros, entre as 2 primeiras cruzadas que eu falei lá, né, entre as 2 primeiras cruzadas, para se estabelecer em Jerusalém,
ele concede uma antiga mesquita muçulmana, né? E essa antiga mesquita muçulmana, que eles tinham recuperado, essa antiga mesquita muçulmana, eles tinham recuperado. E ali foi construída em cima, tá, de onde era o templo de Salomão. Foi construída em cima do templo de Salomão, onde era construído o templo de Salomão. Então, como eles residiam nesse local do antigo templo de Salomão, aí eles recebem um apelido. Eles recebem um apelido de templários. Por quê? Por causa do templo de Salomão. Mas o nome deles, na real, o nome deles verdadeiro, era Ordem dos Pobres Cavaleiros de Jesus Cristo. Tá? Não templários, o nome real deles. Ordem dos Pobres Cavaleiros de Jesus Cristo. E essa ordem dos Cavaleiros de Jesus Cristo tinha um emblema, tá? E o emblema, o que era o emblema? O emblema era de 2 cavaleiros montados em um só cavalo. 2 cavaleiros montados em um só cavalo, que simbolizava a pobreza dos cavaleiros e também a lealdade ao grupo. Então, todas essas forças para lutarem, eles recebiam de onde? Recebiam do sacramento do Crisma. É lógico que se você for estudar, né, aí eu espero que você estude, você vai achar muito mais coisas, né? Você vai achar muito mais coisas. Infelizmente, hoje, está quase completamente perdido, né? Tem coisas que a gente nem vai falar mais. É completamente perdido. Os homens do Ocidente, né, estão fracos. Os homens do Ocidente, nós estamos dependentes. Os homens do Ocidente estão viciados num monte de coisas. Ou não estão? Estão completamente em confortos exagerados. E com isso, eles estão muito mais preocupados com as riquezas materiais do que esse combate. Tem que ser assim. Tem que ser assim como os cavaleiros. Interior e exterior. O combate exterior, às vezes até falta para a gente. Às vezes até falta esse combate exterior. Às vezes você vive num ambiente que você não precisa ficar combatendo nada. Tá? Mas o combate interior, tá? Esse combate aí é o tempo todo. O tempo todo tem esse combate. Então esse espírito de cruzado, espírito de soldado, é a grande bandeira do sacramento do Crisma. Certo? E com isso nós encerramos esse vídeo, né? Esperando que eu tenha contribuído aí pelo menos um pouco, né? Para aumentar a sua fé. Espero que você busque estudar, conhecer mais, né? Sobre a sua fé, conhecendo a igreja. Nós estamos estudando a igreja, nós estamos estudando sobre nós mesmos, né? Sobre o Brasil, sobre a humanidade, sobre todos nós, né? E que Deus nos abençoe grandemente, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, nós vamos estar preparando mais alguns vídeos aí. E que Deus nos abençoe.